Então, vamos lá, né? A gente vai começar na página 203, que é a lição 13. Beleza, Ana. Bon appétit. É, então, a questão histérica, a parte 2, o que é uma mulher. E aí a gente tinha ficado com, eu pelo menos, tinha ficado cheia de dúvida dos negócios que o Lacan tinha colocado na última aula, no finalzinho. E acaba que realmente nessa aula ele vai explorar bem mais. Então, eu vou seguindo aqui, que acho que dá para a gente entender o que está querendo dizer. Tá, peraí, deixa eu só marcar um negócio aqui. Então, só marcar um pontozinho importante, que na última aula ele tinha falado que para a mulher a identificação com o objeto paterno lhe destinava um desvio suplementar. E aí ele vai trabalhar, então, o complexo de Édipo pensando no falo, na introdução do falo. E aí a gente tem uma separação muito importante que é entre o falo simbólico e o falo imaginário. Então, até os símbolozinhos deles são diferentes. Às vezes a gente vai ver aquele fi, que é o falo simbólico, ou vai ver aquele ozinho cortado, que é o falo imaginário. Vou desenhar aqui. Eu tomei ranço de escrever nesse computador, porque tem que abrir aba, não sei o quê. Então, aqui, assim, já dá para ver. Esse aqui, que é o simbólico, e esse aqui, o imaginário. Então, tá. Isso foi mais a título de curiosidade mesmo. Ele não vai usar nenhum símbolo desses aqui agora. Mas eu acho que é importante a gente já saber, porque depois encontra em outros lugares e aí tá suave. Então, vamos lá. A questão histérica, parte 2. O que é uma mulher? Dora e o órgão feminino, a dissimetria significante, o simbólico e a procriação, Freud e o significante. Qual é o sentido da minha conferência de ontem à noite sobre a formação do analista? É que o essencial consiste em distinguir cuidadosamente o simbolismo propriamente dito, ou seja, o simbolismo enquanto estruturado na linguagem, aquele no qual nós nos entendemos aqui, e o simbolismo natural. Resumir isso numa fórmula. Ler na borra de café não é ler nos hieróglifos. Então, duas coisas. Primeiro, o Lacan rolezeiro, dando rolê com a galera e falando de psicanálise e trazendo para o seminário. Então, assim, a gente não vai ter acesso à conferência de ontem à noite. Lidemos com isso. E queria pensar junto com vocês essa ideia de ler na borra de café não é ler nos hieróglifos. Então, para compreender os hieróglifos, tem toda uma tradução envolvida. Primeiro que só foi possível porque encontraram lá aquela tábua que tinha hieróglifos de um lado, aí tinha, eu acho que escrito em hebraico do outro lado e uma terceira língua. Então eles foram comparando, que estava escrito a mesma coisa, e conseguiram traduzir esses hieróglifos. Mas por que é tão difícil ler hieróglifos e foi impossível que se lesse antes de encontrar essa pedra? Principalmente porque os hieróglifos, eles trabalham com uma ideia de fonética. Então, um elemento que vai estar ali, por exemplo, um passarinho, tem lá o passarinho. Ele vai significar coisas diferentes em diferentes contextos. Então, você tem que olhar o conjunto para conseguir entender o que está escrito nessa linguagem de hieróglifo. E o que, que ele está colocando aqui? É importante que, enquanto analistas, a gente saiba diferenciar o que, que é ler numa borra de café. Então, assim, aquela ideia bem. Ah, eu sou muito fã de Harry Potter, só lembro disso.
daquela professora. Ah, enfim, tem uma professora lá que lê na borra de café, é uma doidona, Sibila. E aí vem essa ideia de quase uma premonição, intuição, sabe? Recebi uma mensagem aqui de que o que está nessa borra de café significa tal coisa. Mas assim, nada científico, muito intuitivo mesmo. E aí, então tá, então essa é uma diferença muito importante para a gente enquanto analista. Ler na borra de café, então, a adivinhação é completamente diferente de ler nos hieróglifos, de tomar as coisas em seu conjunto e conseguir entender qual que é o significado que está posto ali, qual que é o sentido. Beleza. Para aquele auditório, tal como se compunha, era necessário fazer reavivar um pouco a diferença do significante e do significado. Dei exemplos, alguns humorísticos, dei o esquema, passei as aplicações, lembrei que a prática fascina a atenção dos analistas sobre as formas imaginárias tão sedutoras, a significação imaginária do mundo subjetivo quando se trata de saber. É o que interessou a Freud, o que organiza esse mundo e permite deslocá-lo. Assinalei que a dinâmica dos fenômenos do campo analítico está ligada à duplicidade que resulta da distinção entre significante e significado. Não é por acaso que foi um junguiano que veio trazer aí o termo símbolo. No fundo do mito junguiano, há com efeito o símbolo concebido como uma flor, que sobe do fundo, um desabrochar do que está no fundo do homem enquanto típico. A questão é saber se o símbolo é isso, ou se, ao contrário, alguma coisa que envolve e forma o que meu interlocutor chama lindamente de acriação. Aqui já dá para a gente notar que ele está discordando um pouco de Jung. Assim, não está muito claro qual que é a discordância, mas quando a gente pega o ensino como um todo e está acompanhando essa teorização dele, essa ideia de, no fundo do mito, uma flor que vem lá das profundezas da terra e vem desabrochando, isso acompanha muito a ideia freudiana também, aquela construção de o envelopamento. Uma coisa no interior de outra, sabe? Aqui, quando vai falar de Freud, fala assim, para Freud, o inconsciente é uma cebola. Vai tirando camadas, camadas e camadas e vai chegar lá no fundo. Então, já com o Lacan, a gente vai pensar nessa topologia, que é uma topologia, né? Quando a gente pensa uma cebola, a gente está pensando em uma forma. Então, a gente vai pensar essa topologia organizada de uma maneira diferente. Então, a gente pode pensar ela, por exemplo, como essa banda de moedas, que não se tem dentro nem fora, uma continuidade. Então, eu acho que não dá para falar que o inconsciente em Lacan ele é nem profundo, nem superficial, porque não existe a separação entre dentro e fora, entre superfície e profundidade. Então, assim, é uma coisa só, não tem como você falar, não, ele não é profundo, ele está na superfície. Mas na superfície de quê? Porque só se for uma única, né? Ou se a gente estiver trabalhando com essa ideia de unilátero, de formas uniláteras, apenas um lado mesmo. Tá, beleza. Então, tá aqui colocando a questão. Então, isso é uma questão para nós. A gente tem que saber se o símbolo, ele também é algo que está lá nas profundezas, né? O símbolo com essas origens desse inconsciente profundo, ou se ele é alguma coisa que vai estar envolvida com a ideia de criação. Tá bom. A segunda parte de minha conferência concernia ao que resulta na análise do esquecimento da estruturação significante e significado. E aí, pude indicar aquilo em que a teoria do ego, atualmente promovida nos círculos nova-iorquinos, muda inteiramente a perspectiva
na qual devem ser abordados os fenômenos analíticos, e participa da mesma obliteração. Isso redunda, com efeito, em colocar no primeiro plano a relação de ego a ego. E a simples inspeção dos artigos de Freud entre 1922 e 1924 mostra que o eu não é nada do que se faz dele atualmente no uso analítico. Então, veja bem, quando Lacan está se referindo à obra freudiana, geralmente ele vai usar desses textos que vêm até 1924, porque depois o próprio Freud ele começa a ter uma, sei lá, ele tem uma construção um pouco distante daquilo que o Lacan encontra nesses primeiros textos. Então, a forma como ele entende as coisas que estão aparecendo para ele vai dar um outro sentido para elas, e é aí que os caminhos vão se bifurcar. Que Lacan vai para um lado, Freud vai para o outro. Mas, nesses primeiros textos, numa interpretação lacaniana, ele já lendo ali, ele percebe alguns outros pontos que vão se perdendo depois, mas que mostram essencialmente isso. A construção do eu, a ideia do eu, naquele momento da teorização, é radicalmente diferente de como o eu vinha sendo usado, vinha sendo contextualizado atualmente aqui em 1955, mas vai lá, não está muito diferente hoje em dia também, e é isso aí. Estê, tá no mudo. Pra vocês também? Opa, eu apoiei o livro no negócio aqui, e aí ficou. Então, se o que chamam o reforço do eu existe, isso só pode ser a acentuação da relação fantasmática, sempre correlativa do eu, e mais especialmente no neurótico de estrutura típica. No que lhe concerne, o reforço do eu vai no sentido exatamente oposto ao da dissolução, não somente dos sintomas, que estão propriamente falando em sua significância, mas podem, dada a oportunidade, ser mobilizados, mas a própria estrutura. Tá. Então, o que ele está entendendo aqui? Quando se pensa nessa ideia de reforço do eu, o que acaba sendo reforçado é a própria estrutura. Mas, porém, a gente tem que lembrar que na neurose, ele está falando aqui de uma estrutura típica. Neurose, ok. A fórmula para a gente pensar seria em que há a substituição do objeto A pela demanda do outro. Então, na histeria, essa substituição acontece de uma determinada forma, na neurose obsessiva acontece de outra. Cada uma das estruturas tem um fantasma próprio, certo? Beleza. Se trabalha nesse sentido de reforço do eu, o que você estará reforçando será propriamente a estrutura. Mas a ideia da neurose não é que essa estrutura está completamente fodida, porque você substitui o objeto A pela demanda do outro. Então, assim, você não vai conseguir ajudar essa pessoa com relação aos seus problemas neuróticos. Você vai apenas reforçar a neurose. Pode ser funcional, olhando assim no mundo hoje em dia? Funcional pra caramba. Quem não quer uma pessoa que organiza tudo o dia inteiro, faz tudo certinho, tintim por tintim, sabe? Ok. Super funcional. Mas e aí? Como é que tá a cabeça dessa pessoa enquanto ela está fazendo isso? O que que ela pensa? O que que é pensado nela? Ok. Qual é o sentido do que Freud trouxe com sua nova tópica? Quando ele insistiu no caráter imaginário da função do eu, é precisamente o da estrutura da neurose. Freud coloca o eu em relação com o caráter fantasmático do objeto. Quando ele escreve que o eu tem o privilégio do exercício, da prova da realidade,
que é ele que atesta para o sujeito a realidade, o contexto não é duvidoso. O eu está aí como uma miragem, o que Freud chamou o ideal do eu. Sua função não é a de objetividade, e sim a de ilusão. Ela é fundamentalmente narcísica, e é a partir dela que o sujeito dá a nota da realidade, a seja o que for. Então, a partir do eu, dessa ficção imaginária promovida pelo eu, dessa ilusão, se dá o tom da realidade. Tá, beleza. Então, em Freud, isso era chamado de ideal do eu, essa miragem que é colocada lá na frente. Lá onde eu vou chegar, tudo que eu tenho que fazer para chegar lá. Sempre tem um lá. Então, beleza. A partir disso, que a gente estabelece como a referência lá na frente, também se estabelece os meios para chegar lá. Ou seja, se estabelece a realidade. O que vou fazer para conseguir atingir esse ideal? Como vou fazer isso? Dessa tópica, resulta qual é, nas neuroses típicas, o lugar do eu. O eu, em sua estruturação imaginária, é para o sujeito como um de seus elementos. Da mesma forma que Aristóteles formulava que não convém dizer o homem pensa, nem a alma pensa, e sim o homem pensa com sua alma, diremos que o neurótico põe sua questão neurótica, sua questão secreta e amordaçada com o seu eu. Então, o próprio eu é instrumento da questão da neurose. Então, aqui, ele vai trabalhar melhor essa ideia de a neurose como uma questão colocada pelo significante um pouquinho aqui na frente. Mas aqui ele já está colocando, né? Que o neurótico põe sua questão secreta e amordaçada com o seu eu. Eu acho que aqui dá para a gente pensar várias coisas. Primeiro, que a neurose é uma questão secreta e amordaçada no sentido de que o sujeito ele nada sabe sobre ela, seria muito fácil se ele soubesse qual que é a sua questão, aí ele dava um jeito de responder. E aí ele coloca essa questão com o seu eu. Então, quando a gente vai acompanhar um caso, essa questão está sendo posta com o eu. Então, a gente pode ler essa questão em todas as instâncias da vida dessa pessoa. Por isso que ela pode falar de qualquer absolutamente coisa que ela quiser para a gente trabalhar na psicanálise. A regra fundamental é essa, fale de qualquer coisa. Porque essa questão, essa dimensão do significante, do simbólico, ela está em qualquer coisa. Né? E aí o próprio eu da pessoa, ele é um instrumento da questão nas neuroses. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu estou sendo um instrumento para colocar essa questão. Eu sou, tipo assim, o lápis que escreve a questão o tempo inteiro, em hieróglifo. A tópica freudiana do ego nos mostra como uma histérica ou um histérico, como um obsessivo, usa de seu eu para pôr a questão, isso é, justamente para não pô-la. A estrutura de uma neurose é essencialmente uma questão. E é justamente por isso que ela foi, durante muito tempo para nós, uma pura e simples questão. O neurótico, ele está numa posição de simetria. Ele é a questão que nos colocamos. É justamente porque ela nos toca tanto quanto ele que temos a maior repugnância em formulá-la em termos mais precisos. E aí, é isso, né? Ele vai trabalhando no sentido de que a histeria seria formada em torno de uma questão sobre o que é ser homem, o que é ser mulher com relação à sexuação,
e a neurose obsessiva uma questão em torno da morte, vida e morte. Então, seriam esses dois campos em que o significante ele é incapaz de responder. Você não encontra essa resposta no significante, essa resposta precisa ser construída. Porém, por algum desvio de percurso, alguma falha biográfica, alguma coisa acontece na vida dessa pessoa em que essa questão ela é posta. E quando ele diz é melhor justamente não pô-la, é porque é isso que a gente está pensando, né? No sentido de hierôglifos mesmo. Como isso só toma forma num conjunto. Não tem como você perceber de cara, com apenas um elemento, qual que é a questão, qual que é a estrutura, o que está rolando ali. Tipo assim, impossível. Tá. E é isso, né? Por que que isso nos toca? Porque são as questões que são impossíveis de serem respondidas. Tanto da sexualidade, o que é ser homem, o que é ser uma mulher, como da morte. Não, não existe resposta para isso pela via do símbolo. Tá bom. Então, vamos seguir. Isso se ilustra no modo como lhes falo desde sempre da histeria, a qual Freud deu o esclarecimento mais eminente no caso Dora. Quem é Dora? É alguém que está preso no estado sintomático bem claro. Só que Freud, segundo ele próprio nos confessa, cometeu um erro sobre o objeto do desejo de Dora, na medida mesma em que ele próprio está por demais centrado na questão do objeto, isto é, em que ele não faz intervir a duplicidade subjetiva de base que está aí implicada. Que duplicidade é essa? Sempre a do significante e do significado. Ele se pergunta o que Dora deseja, antes de se perguntar quem deseja em Dora. E Freud termina por perceber que nesse balé A4, Dora, seu pai, senhor K e a senhora K, é a senhora K o objeto que verdadeiramente interessa a Dora, na medida em que ela própria está identificada com o senhor K. A questão de saber onde está o eu de Dora fica sem resolvida. O eu de Dora é o senhor K. A função preenchida no esquema do estádio do espelho, pela imagem especular, em que o sujeito situa seu sentido para se reconhecer, onde pela primeira vez ele situa o seu eu, seu ponto externo de identificação imaginária, é no senhor K. Então, tá, vamos devagar nisso aqui, que é um pouco complicado. Deixa eu ver. Lembra aquela história que eu acabei de falar do ideal do eu em Freud? Como você estabelece um ponto de referência, e aí a partir de então você faz várias coisas para chegar até ele? Então a gente vai usar essa mesma ideia para pensar aqui essa estruturação da Dora. Então, o objeto para a Dora, o que está lá no lugar do ideal do eu, é a senhora K. Para chegar até a senhora K, o meio que ela encontra é essa identificação com o senhor K. Então, é como se o eu ideal, o eu ideal da Dora, o Moá dela, vai ser o senhor K. Há essa identificação. Então, para eu chegar na senhora K, eu preciso me identificar com alguém que vai ser o senhor K, porque eu já vi os dois juntos. Então, ele sabe alguma coisa também, né, de como chegar até ela, ele sabe sobre ela, então é por aqui que eu vou. Beleza. Tá. Acho que foi, né? Pode seguir? Então, é na medida em que ela é o senhor K que todos os seus sintomas adquirem o seu sentido definido. Beleza. Vamos lembrar uma coisa.
que está escrito aqui atrás. O neurótico põe sua questão neurótica, sua questão secreta e amordaçada com o seu eu. Eu aqui enquanto Moá. Se a Dora está identificada com o Sr. K e o Sr. K está nessa posição de Moá, então ela vai colocar a sua questão com o Sr. K. Ela vai usar do Sr. K para pôr suas questões. Então, vamos ver. Desenvolvimento disso. A afonia de Dora se produz durante as ausências do Sr. K. E Freud a explica de uma forma muito bela. Ela não tem mais necessidade de falar, uma vez que ele já não está ali. Basta apenas escrever. Isso deixa, apesar de tudo, um pouco perplexo. Se ela se cala assim, é na realidade porque o modo de objetivação não está estabelecido em nenhuma outra parte. A afonia sobrevém porque Dora é deixada diretamente em presença da senhora K. Tudo o que ela pôde entender das relações dessa com seu pai girava em torno da felação. E aí está algo de infinitamente mais significativo para compreender a intervenção de sintomas orais. Tá, então, Lacan está trabalhando essa ideia de que a Dora se calava justamente porque o modo que ela tinha para conseguir alcançar esse objeto era através do Sr. K. O Sr. K saiu de jogo, não é possível acessar esse objeto. Fudeu. E aí, tudo que ela tinha notícias da senhora K, da relação que ela tinha com o pai dela, o Lacan está dizendo que gira em torno da filiação. Beleza, então ela viu, provavelmente, a senhora K fazendo o famoso boquete no senhor K, e aí, a partir de então, isso é muito significativo para compreender a intervenção de sintomas orais. Então, era a explicação que ela tinha. Como que esses dois estabelecem essa relação tem alguma coisa a ver com oralidade. Meu pai está fora de jogo, eu não tenho o que fazer com a sua oralidade, vou me calar. A identificação de Dora com o senhor. Fechou de novo o microfone. Tá danado, hein? Então, a identificação de Dora com o senhor K é o que faz manter essa situação, até o momento da descompensação neurótica. Se ela se queixa dessa situação, isso ainda faz parte da situação, pois é na medida em que está identificada com o senhor K que ela se queixa. O que isso significa e por quê? É só um complementinho que estava no Starfell. Que diz Dora através de sua neurose? Que diz a histérica mulher? Sua questão é a seguinte: o que é ser uma mulher? Há, sim, um aprofundamento na dialética do imaginário e do simbólico no complexo de Édipo. O que caracteriza, com efeito, a apreensão freudiana dos fenômenos é que ela mostra sempre os planos da estrutura do sintoma. Apesar do movimento de entusiasmo dos psicanalistas pelos fenômenos imaginários e mexidos na experiência analítica. Então, mostra sempre os planos da estrutura do sintoma. Então, está mostrando ali uma certa estruturação simbólica. A propósito do complexo de Édipo, as boas vontades não faltaram para sublinhar analogias e simetrias no caminho que tem de seguir o menino e a menina. E o próprio Freud indicou muitos dos traços comuns. Entretanto, ele jamais cessou de insistir na dissimetria essencial do Édipo num e no outro sexo. A que se prende essa dissimetria? Então, vocês lembram que no Freud tem duas saídas para o Édipo, né? Ele fala que na mulher é o Édipo invertido e no menino a saída comum. Mas o elemento importante para a gente é essa dissimetria do Édipo para o menino e para a menina.
A que se prende essa dissimetria? A relação de amor primário com a mãe, vocês me dirão. Mas Freud estava longe de estar aí na época em que começava a ordenar os fatos que constatava na experiência. Ele evoca, entre outros, o elemento anatômico, que faz com que, para a mulher, os dois sexos sejam idênticos. Mas está aí, bem esquematicamente, a razão da dissimetria? Os estudos pormenorizados que Freud faz sobre esse assunto são densíssimos. Nomearei alguns deles. Algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, que é de 1925, Sexualidade Feminina, 1931, e a dissolução do Complexo de Édipo, em 1924. O que eles fazem aparecer, se não isto, que a razão da dissimetria se situa essencialmente ao nível simbólico, que ela depende do significante. Então, não se trata de uma diferença anatômica, é o que o Lacan vê aqui já. Então, a diferença entre o menino e a menina, quando ele lê esses textos, o que ele pensa se situa essencialmente no nível simbólico, ela depende do significante, então ela não tem nada a ver com a anatomia, certo? Não tem nada a ver com biologia, tem a ver com o significante, tem a ver com o campo simbólico. Não há propriamente, diremos nós, simbolização do sexo da mulher como tal. Em todo caso, a simbolização não é a mesma, não tem a mesma fonte, não tem o mesmo modo de acesso que a simbolização do sexo do homem. E isso porque o imaginário fornece apenas uma ausência. Ali onde há lures, há um símbolo muito prevalente. É a prevalência da gestalt fálica que, na realização do complexo edípico, força a mulher a tomar emprestado um desvio através da identificação com o pai, e, portanto, a seguir durante um tempo os mesmos caminhos que o menino. O acesso da mulher ao complexo edípico, sua identificação imaginária, se faz passando pelo pai exatamente como no menino, em virtude da prevalência da forma imaginária do falo, mas na medida em que é ela própria tomada como elemento simbólico central do Édipo. Então, peraí, vamos devagar. Beleza, então há uma dissimetria por razão do significante. Só assim se explica. E por que que... Porque senão... É isso. Porque senão, por que que a mulher simplesmente não se identifica direto com a mãe? Se fosse anatômica a coisa, né? Se fosse simplesmente anatômico, corpos iguais, identificação, simples assim. Porém, as coisas não são tão simples, não são tão biológicas, se trata de um nível simbólico. Então, se existe esse símbolo fálico muito forte, muito prevalente, ele vai forçar com que, tanto faz homem ou mulher, a gente vai em direção à aquisição desse símbolo. Esse símbolo dá uma forçadinha. Beleza, então o símbolo fálico é diferente de pênis, não é a mesma coisa. É um símbolo. Certo. Então, se tanto para a menina como para o menino, o complexo de castração assume um valor pivô na realização do Édipo, é muito precisamente em função do pai, porque o falo é um símbolo do qual não há correspondente, equivalente. É de uma dissimetria no significante que se trata. Essa dissimetria significante determina as vias por onde passará o complexo de Édipo. As duas vias fazem eles passarem na mesma vereda, a vereda da castração, no menino e a mesma na menina. Tá, isso aí é complemento que estava lá no Starfellow, que não está aqui. A vereda da castração sendo a mesma no menino e a mesma na menina.
Deixa eu ver o que mais. Então, que diabo é isso de dissimetria significante? O que que o fala é um símbolo do qual não há correspondente equivalente? Porque, regra fundamental do significante, um significante não significa nada, não é isso mesmo? Se um significante não significa nada, e eles são elementos diferenciais últimos, é impossível que um seja igual ao outro. Então, quando a gente está falando de campo significante, não existe identidade. Identidade é próprio do imaginário, mas não do simbólico. No simbólico, A é sempre diferente de A. Essa identidade, essa identificação é sempre imaginária. Pode seguir? A experiência do Édipo atesta a predominância do significante nas vias de acesso da realização subjetiva. Aí, gente, se vocês pensarem em alguma coisa a mais, vai parando aí para a gente conversar. Então, vou continuar lendo. A experiência do Édipo atesta a predominância do significante nas vias de acesso da realização subjetiva, pois a assunção pela menina de sua situação não seria de modo algum impensável no plano imaginário. Todos os elementos estão aí para que a menina tenha uma experiência da posição feminina que seja direta e simétrica à realização da posição masculina. Não haveria obstáculo algum se essa realização tivesse de se cumprir na ordem da experiência vivida, da simpatia, do ego, das sensações. E, no entanto, a experiência mostra uma diferença surpreendente. Um dos sexos é forçado a tomar a imagem do outro sexo por base de sua identificação. Que as coisas sejam assim não pode ser considerado como uma pura extravagância da natureza. O fato não pode ser interpretado senão na perspectiva em que é a organização simbólica que tudo regula. Então, é muito importante isso, porque ele está colocando exatamente o problema a questão em torno dessa ordenação simbólica. Se existe um símbolo do falo comum a esses indivíduos, no momento da sexuação, esse símbolo ele vai empurrar todo mundo para a mesma direção, que é atrás desse símbolo. E aí, a partir de então, um desses dois sexos é forçado a tomar a imagem do outro sexo por base de sua identificação. Não vai só pela via anatômica. Né? Todo mundo vai para uma mesma direção, e o que o Lacan está falando que causa isso é essa ordenação simbólica. Então, o falo, ele ordena. A Mas resposta... acontece, mas tem o lance anatômico também, isso? Só que não é só isso. É o que se faz disso, dessa anatomia, assim? Ou é o já vem junto, assim? Como que ficaria, né? Porque... Eu acho que não entra a anatomia mesmo, viu? Pelo que eu estou pensando aqui. Porque... Eu tinha pensado assim, talvez entra-se em contato com a diferença sexual ali, com a diferença anatômica, e o que se faz disso vira símbolo, sabe? Ou não? Ou o símbolo já vinha antes. Isso. É isso. O símbolo, assim como a questão, ele é colocado numa anterioridade. Tipo, nesse lugar da criação. O simbólico enquanto aquilo que cria tudo. Então, o símbolo, ele já está lá. Por ele já estar lá, a gente precisa fazer alguma coisa com ele. E aí, é justamente por ter essa dissimetria que não se refere ao anatômico. Porque se fosse anatômico, então a mulher identifica com a mulher, o homem identifica com o homem, todo mundo, cada um do seu lado. Mas não. Todo mundo
vai em direção ao falo simbólico. Então, mas aqui é muito também o Lacan tentando dar uma conciliada com a teoria freudiana, Uhum. porque ele está tomando essa conceitualização do Édipo, do Freud, para poder pensar em cima dela. E aí pode ficar um pouco confuso, porque realmente parece que ele está passando um pano aqui, sabe? E aí dá essa impressão de ser algo anatômico também. Tipo, é possível essa chave de leitura aqui. É possível. Sendo que, primariamente, o simbólico e depois alguma coisa de anatômico. Eu acho mais interessante excluir isso, porque eu sempre estou pensando assim, o que faremos com essa teoria? É o que a gente constrói em cima da teoria. Então, pensando em todos esses movimentos, atualmente, questões de gênero, teoria queer, é mais interessante para a gente pensar essa via do significante em conformidade até com a própria ideia do significante como não substancial, não carne, não osso, não biológico, Uhum. do que trazer o anatômico para cá. Uhum. É que pensando faz sentido, né? A castração lá em Freud vai ser uma coisa, mas no Lacan é a entrada da linguagem, né? Então, não precisaria do anatômico mesmo, se a gente fosse pensar, né? Que a gente vai ser imerso na linguagem de qualquer jeito e ela vai mostrar que a gente é castrado, basicamente. A gente não pode tudo. Não pode explicar tudo. Entendi. Eu só tava com dúvida, assim, onde que entraria isso do falo, mas é justa nessa contradição, né? De poder tudo e não poder. Na verdade, você não pode tudo e você acha que pode. Sabe assim? Essa ausência e presença ao mesmo tempo. É isso? Uhum. Sim, que se dá. E eu acho que essa ideia da castração aqui também é muito em torno da impossibilidade das respostas para aquilo que o significante não dá conta, que é sexualidade, morte e vida. Uhum. Questões não possíveis de serem respondidas. Sempre vai ser um grande mistério. O que é ser uma mulher? Uhum. Tá, entendi. Você acha que nesse texto ele vai falar daquela parte do fim do texto anterior, que ele fala que na histeria há uma vantagem na identidade sexual, na sexualização? Vantagem? Ele fala lá no finalzinho de uma vantagem, eu me lembro. Deixa eu voltar lá. Peraí. Ó, mas a desvantagem em que se acha a mulher quanto ao acesso à identidade de seu próprio sexo, quanto à sexualização como tal, na histeria transforma-se numa vantagem, graças à sua identificação imaginária com o pai. Sim. Aham, vai falar disso. Eu acho que já até falou um pouco. Tipo assim, quando a Dora se identifica com o pai, é muito fácil, assim, nossa, 500 milhões de aspas, mas fica muito mais acessível a questão que ela está colocando ali com o senhor K para ser trabalhada numa análise, do que numa neurose obsessiva. Então, essa identificação imaginária, ela proporciona essa vantagem de que fica mais fácil trabalhar a questão. Assim, a questão fica mais exposta, porque ela já está transposta para uma via imaginária. A gente não faz as leituras no som das cenas imaginárias, dos pequenos teatrinhos que se formam na vida da pessoa? Exatamente, isso tudo é via imaginária, identificação. Então, a vantagem seria essa. Se tem uma desvantagem de ter que fazer uma passagem meio torta na hora da passagem do complexo de Édipo, identificar com o pai e tal, essa identificação ela também é uma vantagem, porque proporciona um acesso mais direto à questão. Mas ele vai falar disso aqui ainda. Eu li isso, foi aqui, e foi ontem. Já já a gente encontra. Então tá. Pode ir? Mais alguma coisa? Tá. Ali onde não há material, é aqui mesmo?
Ali onde não há material simbólico, há obstáculo, falha na realização da identificação essencial à realização da sexualidade do sujeito. Essa falha provém do fato de que, num ponto, o simbólico está falto de material, pois lhe é preciso algum. O sexo feminino tem uma característica de ausência, de vazio, de buraco, que faz com que aconteça ser menos desejável que o sexo masculino no que ele tem de provocante, e faz com que uma dissimetria essencial apareça. Se tudo devesse ser discernido na ordem de uma dialética das pulsões, não se veria por que um tal desvio, uma tal anomalia seria requerida. Então, aqui, lembrando que a gente está pensando em posições simbólicas e não sexos anatômicos. O que ele está colocando sobre a posição feminina? A posição feminina seria aquela em que determinado material simbólico está falhado. Não existe algum material simbólico na realização da identificação essencial à realização da sexualidade do sujeito. Não tendo material simbólico, a identificação vai pela via do imaginário. Vai por essa suplementação. Isso aqui depois vai virar a tábua da sexuação, né? Isso, exatamente. Isso aqui depois vai virar a tábua da sexuação. Aí ele vai falar que por não haver simetria, não há relação sexual. Justamente. Boa. É isso mesmo. Essa observação está longe de nos bastar quanto à questão que está em jogo, a saber, a função do eu nos histéricos, macho e fêmea. A questão não está simplesmente ligada ao material, ao armazém acessório do significante, mas à relação do sujeito com o significante em seu conjunto, com aquilo que pode corresponder ao significante. Se falei ontem à noite de seres de linguagem, era para surpreender meu auditório. Os seres de linguagem não são seres organizados, mas que eles sejam seres que imprimam suas formas no homem, não resta dúvida. Minha comparação com os fósseis era, portanto, até um certo ponto, totalmente indicada. Aí, aqui está faltando um pedacinho. Há seres no homem que são seres de significante. Isso é certo. Contudo, também é certo que eles não têm, nem por isso, uma existência substancial em si mesmos. Então, aqui ele está reforçando essa ideia de fugir da biologia, fugir de uma anatomia, quando a gente está trabalhando com a análise significante, seres de linguagem, a gente não está falando da pessoa. Olha só, é certo que eles não têm, nem por isso, uma existência substancial em si. Então, não há qualquer substância para poder pensar isso, para poder falar disso. Tá bom. Segunda parte. Consideremos o paradoxo que resulta de certos entrecruzamentos funcionais entre os dois planos do simbólico e do imaginário. Por um lado, parece que o simbólico seja o que nos entrega todo o sistema do mundo. É porque o homem tem palavras que ele conhece as coisas. E o número das coisas que ele conhece corresponde ao número das coisas que ele pode nomear. Não há de que duvidar. Por outro lado, não é duvidoso tampouco que a relação imaginária está ligada à etologia, à psicologia animal, aos sentidos. A relação sexual implica a captura pela imagem do outro. Em outros termos, um dos domínios aparece aberto à neutralidade da ordem do conhecimento humano, aqui é o simbólico, e o outro parece ser o próprio domínio da erotização do objeto, imaginário. E isso que, à primeira vista, se manifesta para nós.
Ora, a realização da posição sexual no ser humano está ligada, nos diz Freud, e nos diz a experiência, à prova da travessia de uma relação fundamentalmente simbolizada, a do Édipo, que comporta uma posição que aliena o sujeito, isto é, o faz desejar o objeto de um outro e possuí-lo por procuração de um outro. Ou seja, o desejo do homem é o desejo do outro, em outras palavras. Encontramos-nos, portanto, aí numa posição estruturada na própria duplicidade do significante e do significado. É na medida em que a função do homem e da mulher é simbolizada, é na medida em que ela é literalmente arrancada ao domínio do imaginário para ser situada no domínio do simbólico, que se realiza toda a posição sexual normal, consumada. É pela simbolização a que é submetida, como uma exigência essencial, a realização genital, que o homem se viriliza, que a mulher aceita verdadeiramente a sua função feminina. Então tá. Porém, importante a gente colocar aqui que esse símbolo ele não é inato. Esse símbolo fálico, essa ideia da sexuação, isso não é inato. Então, é preciso que seja arrancado do domínio do imaginário para ser situado no domínio do simbólico. É preciso haver simbolização para que essa posição sexual ela se funde. Ok. Inversamente, coisa não menos paradoxal, é na ordem do imaginário que se situa a relação de identificação a partir da qual o objeto se realiza como objeto de concorrência. O domínio do conhecimento é fundamentalmente inserido na primitiva dialética paranoica da identificação com o semelhante. É daí que parte a primeira abertura de identificação com o outro, a saber, um objeto. Um objeto se isola, se neutraliza e, como tal, se erotiza particularmente. É o que faz entrar, no campo do desejo humano, infinitamente mais objetos materiais do que os que entram na experiência animal. Beleza, então, na experiência do animal, você tem apenas um objeto, é quase um signo. Então, vamos pensar, lobo-guará. A loba-guará, ela vai se interessar mais pelo lobo-guará que tiver aquela penugenzinha preta aqui mais vistosa, mais bonita, cor mais alto. Pronto. Aí está uma fixação do objeto. Porém, como no homem a gente tem não só essa ordem imaginária, mas também essa via simbólica em que as coisas são arrancadas do imaginário e levadas para o simbólico, em que um objeto ele vai se isolar e se erotizar, a gente vai ter uma sequência de vários tipos diferentes de objetos. Então, esse objeto ele pode ser de determinadas, inúmeras, 1000 formas diferentes. Não existe um padrão para o ser humano. Porque essa passagem, essa arrancada do domínio imaginário para o domínio simbólico, isso é muito particular. Cada um vai trazer um tipo de simbolização diferente e tal. Então tá. Nesse cruzamento recíproco, então, nesse ponto em que imaginário e simbólico se cruzam, que é o que diferencia homem de animal, reside a fonte da função essencial desempenhada pelo eu na estruturação da neurose. Parou de novo.
Claro. Hoje eu tô terrível, vou empurrar esse computador para trás. Mas então, o que que eu estava pensando? Que nesse cruzamento recíproco do imaginário e do simbólico reside a fonte da função essencial desempenhada pelo eu. Então, a gente percebe nesse ponto de cruzamento a identificação. Fiquei pensando nisso. No ponto de cruzamento entre imaginário e simbólico. Que também é exatamente isso. Eu estou entendendo assim, sabe? Um ponto de identificação em que esse sujeito vai se identificar com alguma coisa e a partir dessa alguma coisa ele vai trazer as suas próprias questões de nível significante. Mas é nesse cruzamento entre simbólico e imaginário, não é um significante puro, não é uma forma pura, mas nessa identificação que vai estar estruturado o eu, nesse ponto de cruzamento entre os dois. De acordo? Desacordo? Tá. Então vamos lá. Quando Dora se vê interrogar a si mesma sobre o que é uma mulher, ela tenta simbolizar o órgão feminino como tal. Sua identificação com o homem, portador de pênis, é para ela, nessa ocasião, um meio de aproximar-se dessa definição que lhe escapa. O pênis lhe serve literalmente de instrumento imaginário para aprender o que ela não consegue simbolizar, para sustentar a pergunta o que é ser uma mulher, que é também a questão que aparece no Schroeder. É a mesma questão. Então, a gente pode perceber como essas questões são postas pela incidência do significante. Então, tá. Porém, quando Dora se vê interrogar a si mesma sobre o que é uma mulher, ela tenta simbolizar o órgão feminino como tal. E ela faz uma identificação com o homem portador de pênis. Essa identificação, pelo que eu entendi, está todo mundo de acordo, que a gente vai entender como cruzamento entre simbólico e imaginário. Então, beleza, houve essa identificação, cruzamento simbólico e imaginário, então a Dora consegue fazer uma certa amarração para responder essa pergunta. Ela passa a responder essa pergunta identificada de uma determinada maneira, ok? Em Schreber, a mesma questão é posta, mas o que é o problema da psicose que o Lacan vem colocando aqui o tempo todo? Que essa compensação, ela se dá, surge significante como uma questão. Para responder essa questão, o sujeito tem só o imaginário. Então, se na neurose há uma identificação, um cruzamento simbólico imaginário, na psicose, a questão posta pelo significante não é que não há simbólico, prestem bem atenção nesse ponto, que é uma incidência do significante também, mas a resposta ela vai por uma via mais imaginária. Certo? Tá. Então, é muito importante a gente ficar com essa ideia de que não há simbólico. O significante está ali, ele está presente. É justamente por isso que se tem um delírio, inclusive. Se não tivesse simbólico, não tivesse significante, ia ser igual o cachorro e gato. Não tem nada a ver com isso. Estamos falando da ordem da linguagem, estamos falando de seres humanos. Tá. Se há muito mais histéricos mulheres que histéricos homens, é um fato de experiência clínica. É porque o caminho da realização simbólica da mulher é mais complicado. Tornar-se uma mulher e interrogar-se sobre o que é uma mulher são duas coisas essencialmente diferentes. Eu direi mesmo mais. É porque não nos tornamos assim que nos interrogamos, e até certo ponto, interrogar-se é o contrário de tornar-se. Então, essa passagem aqui, ela é muito trabalhada, inclusive, é tipo assim, prato cheio para
Questões de gênero, Judith Butler. Ela gosta muito dessa passagem, porque o que está colocando? Está colocando a questão do tornar-se mulher, da sexuação, o que é ser uma mulher na ordem do simbólico, na ordem do significante. Então, ser uma mulher e perguntar-se o que é uma mulher são questões completamente diferentes. É por isso que a gente tem histéricos homens. Se a questão da histeria é o que é ser uma mulher, o que é procriar, o que é uma maternidade, então ela aparece também em histéricos do sexo masculino. É diferente formular uma questão sobre e tornar-se algo. Tá. A metafísica de sua posição é o subterfúgio imposto à realização subjetiva na mulher. Aí aqui tem só um acréscimo. Na mulher, a posição feminina é feita com mais facilidade para uma histeria. Sua posição é essencialmente problemática e até um certo ponto inassimilável. Mas, uma vez que a mulher é introduzida na histeria, é preciso dizer também que sua posição apresenta uma instabilidade particular, em virtude de sua simplicidade estrutural. Então, é isso aqui, ó, a vantagem. A vantagem é essa estabilidade estrutural. A histeria, ela é uma estrutura mais simples, aqui o Lacan está colocando aqui. Quanto mais simples é uma estrutura, menos ela revela pontos de ruptura. Quando a sua questão adquire forma sob o aspecto da histeria, é facílimo para a mulher colocá-la pela via mais curta, a saber, a da identificação com o pai. É isso que faz a particular clareza da posição feminina na histeria. Na histeria masculina, a situação é seguramente muito mais complexa, na medida em que no homem a realização edípica é melhor estruturada, a questão histérica tem menos chances de ser posta. Mas se ela se coloca, qual será ela? Há aqui a mesma dissimetria que no Édipo. O histérico, homem e mulher, se põe a mesma questão. A questão do histérico macho concerne também a posição feminina. A questão do sujeito que evoquei na última vez girava em torno da fantasia de gravidez. Isso basta para esgotar a questão? Sabe-se desde há muito que o espedaçamento anatômico, enquanto fantasmático, é um fenômeno histérico. Essa anatomia fantasmática tem um caráter estrutural. Não se produz uma paralisia nem uma anestesia segundo as vias e topografias das ramificações nervosas. E isso aí a gente já vê lá em Freud, nos primeiros casos que ele trazia. Como não tinha nada a ver com orgânico, nada a ver com doença, a pessoa paralisava um braço e não tinha nada ali. Então, assim, é por outras vias, não se produz segundo a topografia das ramificações nervosas, não tem nada a ver com biológico. Nada na anatomia nervosa recobre, seja o que for, do que é produzido nos sintomas histéricos. É sempre de uma anatomia imaginária que se trata. Tudo isso forma a constelação dos fenômenos histéricos. Podemos agora precisar do fator comum, a posição feminina e a questão masculina na histeria, fator que se situa, sem dúvida, no nível simbólico, mas sem talvez a ele se reduzir inteiramente. Trata-se da questão da procriação. Tanto a paternidade como a maternidade têm uma essência problemática. São termos que não se situam pura e simplesmente no nível da experiência. Eu conversava recentemente com um de meus alunos sobre problemas já muito levantados, a propósito da prática da CUVAD. CUVAD é uma prática, acho que é nas tribos africanas, que o homem, ele sente-se grávido também, junto com a mulher que está grávida. Então, ele tem todos os sintomas.
tudo que acontece numa mulher com um corpo em gravidez acontece também com esses homens nesse fenômeno. Então, bom, então conversava com o cara a respeito da CUVAD e ele me lembrava os esclarecimentos que os etnógrafos puderam trazer recentemente sobre esse problema. Fatos de experiência obtidos a partir de uma investigação levada a cabo, porque é aí que isso aparece claramente, em tal tribo da América Central, não tem nada a ver com a África, permitem efetivamente resolver de pronto certas questões que se colocam. Aí, tá bem, tem algumas partes que estão diferentes aqui na tradução do Zahara e na Starfel. Eu vou ler da Starfel. Então, questões que se colocam sobre o significado da CUVAD, que tem permanecido muito ambíguo e enigmático. Até pouco tempo, havia hesitação sobre sua relação com diferentes elementos de crença relativa ao sentido do mecanismo de paternidade. O elemento de retrocesso e culpa nas relações reflete-se por intermédio da mulher. Um elemento muito específico de questionamento da função do pai, enquanto tal, pode ser trazido na procriação, ou seja, um elemento que o pai traz para a criação de um novo indivíduo. Essa afirmação traz uma precisão essencial no domínio da matéria significante, que permite precisar que a CUVAD se situa ao nível da questão. O que é procriação masculina? Na medida em que participa nela, se insere, faz parte. Então, a CUVAD também, pelo que eu estou entendendo, talvez como uma identificação a nível cultural. Porque aqui, ó, o Lacan vai falar. Trata-se de uma questão a nível simbólico, mas sem talvez a ele se reduzir inteiramente. Se não reduz somente a nível simbólico, a gente pode pensar que tem esse entrecruzamento com outros níveis, certo? Como a CUVAD é um fenômeno que acontece na tribo inteira da América Central, e é como toda essa cultura responde à mesma questão, à mesma incidência significante da questão em torno da procriação masculina, talvez a gente possa chamar isso aqui de uma identificação. Mas isso aqui sou eu falando, viu, gente? Isso pode ser abobrinha também. Só pensei. Nessa via, a elaboração... Eu acho que faz sentido isso da identificação nesse lance da tribo. Só que isso também acontece, às vezes, fora dessa tribo, assim, né? Em outros países tem homens que falam que sentem, assim, a dor. Aí que tá. Eu acho que aí é importante a gente pensar a nível de sintoma. Tipo assim, se... Tá, pelo que eu tô entendendo, o CUVAD como parte de uma cultura e tal, uma resposta um pouco mais compartilhada, talvez a nível simbólico, assim. E enquanto esses sintomas de gravidez masculina, seria mais uma questão meio aquele sujeito, sabe? Mas não algo que tornou a nível cultural. O que não quer dizer que a cultura não tenha imensos problemas. Eu estava até... Não cheguei a ler, não, mas eu vi uma palestra do Martin sobre um filósofo da Índia, ele chama Homi Bhabha. E aí, esse cara, ele fala bastante sobre... Ele faz uma leitura do Lacan, né? E aí ele vai falar das coisinhas dele, das teorias dele. E aí ele coloca o inconsciente, o grande outro, mas até as próprias questões que a gente trabalha enquanto uma psicanálise mais clínica, ele trabalha isso num sentido social, como se a própria cultura pudesse ser lida, sabe? Então, assim, quais os sintomas dessa cultura, sabe? O inconsciente no lugar cultural. E aí eu acho isso uma pegada super interessante para a gente pensar uma psicanálise mais abrangente,
fora só da clínica, né, do 1 a 1, assim. Ah, Mas legal. muito massa, né? Passa o nome dele depois. Nome diferente. Passa, deixa eu escrever aqui. Homem Bárbara. Deixa eu só ver se é assim mesmo que escreve, que o nome dele é difícil. Homem Bárbara. E ele tem um livro, O Lugar da Cultura, eu acho. Chama o livro dele. Vou colocar aqui. Pronto. Então, nossa, dá papo isso aí, viu? Dá linha demais. Muito legal. Então, prosseguindo. Nessa via, a elaboração seguinte não lhes parecerá talvez forçada. O simbólico dá uma forma na qual se insere o sujeito ao nível de seu ser. É a partir do significante que o sujeito se reconhece como sendo isto ou aquilo. A cadeia dos significantes tem um valor explicativo fundamental, e a própria noção de causalidade não é outra coisa. Aí está errado, é causalidade mesmo, não casualidade. Há, contudo, uma coisa que escapa à trama simbólica. É a procriação e sua raiz essencial, que um ser nasça de um outro. A questão de saber o que liga dois seres no aparecimento da vida não se põe para o sujeito, aí aqui tá bem errado, dá uma diferença grande. Esse senão, ele não existe. Então, a questão de saber o que liga dois seres no aparecimento da vida, a questão da criação, ela não se põe para o sujeito a partir do momento em que esteja no simbólico, realizado como homem ou como mulher. Então tá, realizou no simbólico, sou homem, sou mulher, tem lá isso bem simbolizado, a questão não aparece. Então não há neurose. Se a neurose é uma questão e não tem questão, como tem neurose. Beleza. Senão que um acidente o impeça de ter acesso a isso. Isso pode ocorrer também em virtude dos acidentes biográficos de cada um. Então, é o seguinte, é isso. Isso que ele chama de acidente biográfico seria exatamente as lacunas, onde lá no seminário 11 ele vai falar do inconsciente como aquilo que manca, que falha, e ânsia, é aqui, é isso aqui. Então, há alguma coisa inconsciente, há uma falha que impede essa realização simbólica. E aí se forma uma questão, se forma uma neurose. Nada explica, tampouco, que seja preciso que seres morram para que outros nasçam. Há uma relação essencial entre a reprodução sexuada e a aparição da morte, dizem os biólogos. E se for verdade, isso mostra que também eles giram em torno da mesma questão. A questão de saber o que liga dois seres no aparecimento da vida não se põe para o sujeito senão a partir de quando ele está no simbólico realizado como homem ou mulher. Então, aqui, de novo, repetindo a mesma coisa, a questão não se põe quando ele está realizado, mas na medida em que um acidente o impeça de aceder até aí. Isso pode ocorrer, outro sim, em virtude dos acidentes biográficos de cada um. Então, tem a ver com a história de cada um. São as mesmas questões que Freud coloca no plano de fundo do além do princípio do prazer. Do mesmo modo que a vida se reproduz, ela é forçada a repetir o mesmo ciclo, para ir ter com o fim comum da morte. É para Freud o reflexo de sua experiência. Cada neurose reproduz um ciclo particular na ordem do significante. No fundo da questão está a relação do homem com o significante, como tal se coloca. Há, com efeito, algo de radicalmente inassimilável ao significante. É simplesmente a sua existência singular, não tem nada a ver de sujeito, não existe essa palavra lá no outro negócio. É só a existência singular do significante mesmo.
Por que será que ele está ali? De onde ele sai? O que está fazendo ali? Por que vai desaparecer? O significante é incapaz de dar-lhe a resposta, pela simples razão de que ele o coloca justamente além da morte. O significante o considera já como morto. Ele o imortaliza por essência. Não entendi muito bem isso aqui, não. Mas eu acho, minha opinião de leitura, de que essa questão posta pelo significante, quando existe essa identificação e a pessoa começa a formar um monte de sintoma, é como se ela não tivesse escolha mesmo. É como se nesse jogo simbólico ela jogasse como café com leite, já que já está posto pelo significante qual é a posição dela. Então ela não tem alternativa. Justamente por não saber a questão. Importante também. Como tal, a questão da morte é um outro modo da criação neurótica da questão, seu modo obsessivo. Indiquei isso ontem à noite e deixo de lado hoje, porque tratamos este ano das psicoses e não das neuroses obsessivas. As considerações de estrutura que lhes proponho são ainda prelúdios ao problema posto pelo psicótico. Se eu me interesso especialmente pela questão posta na histeria, é que se trata justamente de saber em que se distingue dela o mecanismo da psicose, principalmente do presidente Schreber, em que se projeta também a questão da procriação feminina, bem particularmente. Eu acho que é isso, né, por hoje, devido ao tempo. A gente vê a parte 3 na próxima. Tudo bem? Beleza. E aí depois tem uma sequência de aula boa. Nossa, muito bom agora. Vai ficando só melhor. Sério mesmo. Legal. Então, até, gente. Obrigada, viu? Até, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.